Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o vosso assento. Eu desejo nesse instante cumprimentar o meu nobre presidente da Convenção Geral, pastor Wellington Júnior, os membros da mesa diretora, os nossos amados companheiros presidentes de convenções estaduais e aos convencionais presentes junto às nossas famílias. É um privilégio muito grande para o nosso coração poder, nesta manhã, estarmos reunidos nesse santuário com um propósito santo. Viemos aqui para adorar ao Senhor. Quero parabenizar o meu companheiro, pastor, presidente da nossa Convenção número 1 do Brasil, a Comiadepa. E, meus queridos, eu estava com muita saudade dos nossos queridos irmãos paraenses, os nossos amados da Comiadepa. Entre as muitas convenções no Brasil, com as quais nós trabalhamos aproximadamente 30 anos, um pouco mais, Comiadepa, irmãos, é uma convenção que sempre participou conosco com muita alegria, com muito esforço, pois o seu presidente sempre animou-os a estarmos juntos trabalhando pela Assembleia de Deus no Brasil. Eu estava ali assentado, glorificando a Deus e agradecendo, irmãos, porque vocês nos acompanharam nas turbulências da vida, quando as tempestades chegaram junto a nós, mas hoje, pela grande bondade do Senhor, podemos cantar o que disse Salomão no livro de Cantares: olha, o inverno passou, a chuva se foi, aleluia. É tempo de cantar, é tempo de glorificar ao Senhor, é tempo de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Meus queridos, parabenizo a todos os nossos convencionais presentes e desejo a todos vocês que este período convencional que está começando, e eu felicito ao presidente da convenção por ter orado a Deus e ter escolhido para este momento iniciar a 44ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, irmãos, com a ceia do Senhor. Irmãos, um pensamento positivo, muito bom, porque os pastores, depois de participar da mesa do Senhor, estamos mais santificados para cuidar da obra do Senhor Jesus. Certamente que talvez algumas ideias, algumas coisas controversas, irmãos, elas possam ficar de lado e a paz, a harmonia, nós possamos dizer num coral em nossos corações: CGADB em família, juntos celebrando a ceia do Senhor. Meus queridos, eu quero convidá-los para a leitura bem comum entre nós, que escreveu São Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, os primeiros versículos dizem assim, os versículos 23 a seguinte dizem assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. No livro aos Hebreus, do capítulo de número 8, os versículos de número 6
a seguir, assim está escrito: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, eis que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Amém. Meus queridos companheiros, este é um momento solene para todos nós. Nós, pastores, que estamos orientando grandes igrejas do Brasil, temos esse privilégio de nos reunir com a igreja mensalmente, periodicamente, para celebrar os cultos, e todos eles são de singular importância. Porém, queridos, o culto da ceia do Senhor, nós chamamos aqui no Nordeste, no Norte, Nordeste, irmãos, o culto da comunhão. É, na verdade, um culto especial, é um culto excelente, visto que nós temos no plenário os nossos irmãos que estão em comunhão, que vêm para a casa do Senhor no objetivo, primeiro, para tomar um pedacinho de pão e tomar aquele pouquinho de suco de uva, mas que neste ato simbólico nós estamos dizendo para o Senhor, quando pegamos um pedacinho de pão: Senhor, eu estou em comunhão com toda a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Do porteiro ao púlpito, quando você pega aquele pouquinho de suco de uva, você está dizendo diante dos céus: pelo sangue de Jesus, eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Meus queridos, mas, amados, na leitura que fiz, queridos, eu queria destacar, entre tantas mensagens que estão implícitas nesses textos tão profundos, pois aqui eu tenho diante dos meus olhos grandes teólogos, grandes professores, que Deus continue abençoando aos meus ilustres companheiros, mas queria convidá-los para meditarmos por alguns instantes sobre duas palavras, sobre aliança e memória. Queridos, quando Paulo recebe de Deus esta mensagem, e eu gosto sempre, irmãos, de sublinhar, porque Paulo, ele não está escrevendo aos Coríntios uma mensagem sua, ele está dizendo: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Então a mensagem é do céu, e ela, entre tantas, se destaca a aliança e a memória. O próprio Jesus Cristo, quando estabeleceu a ceia, ele determinou seus discípulos dizendo: vocês façam assim, memorizem a minha morte até que eu venha. Meus queridos, glórias ao Senhor, porque a igreja do presente, ela está ainda cheia de vigor. Nós estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Aleluia. Creio que todos nós estamos desejando a cada instante, pois, queridos,
entendemos que o mundo presente está afunilando a igreja que está, irmãos, no meio desta grande multidão. Nós estamos sentindo pressão de todos os lados, mas é uma coisa que alegra o meu coração. Eu entendo que quando não houver mais lugar para a igreja aqui na terra, Jesus nos levará para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a nossa grande esperança. Pois bem, o Senhor mandou que nós memorizássemos. Queridos, memorizar é nos lembrar de algum fato passado. Estamos aqui esta manhã memorizando a morte de Jesus. Eu não sei se nós temos aqui entre nós alguma pessoa que não é crente, que não é comum a este culto, mas você pode talvez ignorar e dizer no seu coração: como é que este povo está memorizando, comemorando uma morte, mas dando glória a Deus, aleluia, sorrindo, o semblante de cada um está espelhando felicidade? Meu amigo, sabe por quê? É porque aquele que morreu não está na sepultura, ele ressuscitou e está à destra do seu Pai, intercedendo por todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos esta manhã, amados, memorizar a morte do Senhor. Mas Paulo também, na sua escrita, ele faz alusão a uma aliança. Amados, aliança é um pacto, aliança é um compromisso. Aliança, irmãos queridos, é, amados, nos unir. E creio que esta é a obra que o Espírito Santo tem feito em nossos corações. Eu posso dizer aos irmãos, porque ando um pouco neste Brasil, quero dizer a vocês que nesses últimos dias o Espírito Santo está avivando a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Quero dizer a vocês, amados, que lá na nossa igreja em São Paulo, Jesus tem batizado centenas de irmãos com o Espírito Santo. Estou a prova indelével de que o Espírito Santo ainda opera de maneira gloriosa no meio da igreja do Senhor Jesus. E o nosso ambiente aqui, amados, essa atmosfera tão boa, é porque Ele está presente conosco, abençoando a cada coração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, Paulo fala de uma aliança, e eu pensei no meu coração, amados, de convidar a cada um de vocês, especialmente, amados, aqueles que têm maior responsabilidade na obra do Senhor, para que nós pensemos um pouquinho nesta palavra aliança, compromisso. Você se lembra? No dia que você assumiu um compromisso com Jesus, não importa se, como eu, já se passaram 77 anos, que eu levantei a minha mãozinha para Jesus, e Ele segurou na minha mão, e eu tenho alegria de dizer ao Senhor que até aqui Ele tem me sustentado com seu amor. Aleluia. Mas, meus queridos companheiros, é um momento próprio para você pensar na sua aliança, a nossa aliança com Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós renunciamos e dissemos ao Senhor: agora, Senhor, eu sou teu. O preço que o Senhor pagou lá no patíbulo da cruz, agora comprou também a minha vida. Agora eu faço uma aliança com o Senhor. Iniciamos a nossa vida espiritual, iniciamos a nossa caminhada. Pouco depois, você e eu fomos renovados nesta aliança, quando fomos batizados nas águas. Eu me recordo muito bem, quando no dia 7 de setembro de 1945, pastor João Batista da Silva, que estava em Fortaleza, cooperando na escola bíblica, ele participou do batismo e ele me batizou. E naquele dia, quando ele me perguntou se eu prometia
servir a Jesus fielmente todos os dias da minha vida, eu disse a Ele: sim, naquele dia a minha aliança com o Senhor foi renovada. Bendito seja o nome do Senhor. Você se lembra da sua? Não importa. Você se lembra quando Jesus me batizou com o Espírito Santo? Você se lembra o gozo, aquela alegria que inundou a sua vida espiritual? Você se lembra da felicidade da sua alma quando você, pela primeira vez, imergido na graça, falava em línguas estranhas? Se lembra disso? O seu compromisso, a sua aliança com Deus foi renovada. Queridos, quando em oração o Senhor tem distribuído dons espirituais, a sua igreja que aqui parte está reunida, e você é usado por Deus pela operação do Espírito Santo com dons espirituais para a edificação da igreja, e você ali está renovando o seu pacto com Deus, está dizendo do seu propósito de continuar servindo a Deus com fidelidade. Aleluia. Meus queridos irmãos, os senhores estão lembrados quando um dia eu e você fomos chamados pelo Senhor? Ele colocou uma vocação na nossa vida, e o Espírito de Deus falou ao nosso líder da época, e ele nos enxergou e nos chamou, e nós fomos convidados. Nenhum de nós aceitou o ministério, irmãos, de uma maneira cativa. Nós aceitamos o ministério, não, irmãos, com um compromisso coercitivo, absolutamente não. Nós aceitamos o ministério como uma bênção de Deus para a nossa vida. Está lembrado disso, companheiro? Está lembrado quando você começou, quando você foi consagrado com a imposição de mãos? Ali você, naquele instante, renovou mais uma vez a sua aliança com Deus. Meus queridos, estou falando, amados, da nossa vida espiritual, o nosso compromisso com o Senhor. É bem verdade, amados, que paralelo a isto, nós temos N acontecimentos que nos acompanham, mas graças ao Senhor, que as tempestades da vida, as turbulências, elas não têm afetado o nosso pacto com Deus. A tempestade passa e nós estamos edificados na rocha, estamos em Cristo, firmados em Cristo, a nossa fé em Cristo, a nossa confiança em Cristo, o nosso ministério em Cristo. Bendito seja o Senhor, aleluia. Meus companheiros, a nossa aliança, e o Senhor me despertou, amados, para falar a alguns corações aqui presentes. Eu não sei, amados, a condição de cada um diante do seu compromisso com Deus. Vocês não sabem que na vida, irmãos, comum, a nossa vida, o nosso dia a dia, a vida material, amados, nós assumimos muitos compromissos, não é? Às vezes até compromisso financeiro, né? Compromissos pequenos, a gente compra em 3, 4, 5 parcelas e paga, mas tem compromissos maiores. Hoje se compra uma casa financiada em 30, 40 anos, é um compromisso por muitos anos. Mas eu queria lembrar nesta manhã, amados, um compromisso, amados, que para nós, Assembleia de Deus, estou falando aqui de assembleando legítimo, não é assembleando genérico, estou falando aqui de assembleando legítimo, aleluia. Um dos maiores compromissos que nós assumimos foi o nosso casamento. Você lembra disso? Está lembrado do seu compromisso? Quando você achou aquela jovem que brilhou nos seus olhos, aleluia, o cupido bateu no teu coração, e você foi despertado, ela olhou para você, os olhares se encontraram, e a coisa começou a caminhar, aleluia. Ali nasceu um conhecimento, depois um noivado, e depois um casamento. Eu quero dizer para os senhores aqui,
senhores, especialmente obreiros, casamento na Assembleia de Deus ainda continua sendo um ato vitalício. Aleluia! Repito, ato vitalício. Aleluia! Cuidado com essa juventude por aí. Alguns casam sem responsabilidade. Ensine a mocidade da igreja, ensine os jovens a consultar o Senhor. Nós temos um Deus vivo, um Deus que se revela, um Deus que fala, um Deus que opera. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ora, meus queridos irmãos, infelizmente, amados, para nossa tristeza, eu tenho visto muitos lares serem destruídos, e com tristeza digo, até de obreiros, e eu fico pensando no meu coração, aquela aliança feita diante do juiz de paz, você disse que receberia como a sua esposa até o fim da vida, aquela aliança que você fez com o Senhor na igreja. O pastor, quando ministrava o seu casamento, você assumiu um compromisso e disse que os dois viveriam até que a morte nos separe. E onde está essa aliança? Acabou. Mas acabou tão cedo por quê? O que aconteceu com a sua aliança? Ah, meus queridos companheiros, eu sirvo a um Deus que não se esquece da sua aliança. Aleluia. Eu olho para o meu Deus e o glorifico. Cada vez que olho para o céu que vejo um arco-íris, eu glorifico a Deus. Deus disse para Noé: Noé, olha, eu vou colocar o meu arco, é o símbolo da minha aliança. Amados, milhares de anos têm passado, Deus é fiel na sua aliança. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Que aconteceu? Ah, amados, esta manhã, quem sabe, o Espírito Santo pode estar tocando em algum coração. Talvez tenha chegado algum casal aqui, irmãos, que esta noite não foi uma noite muito feliz. Ela dormiu no sofá e você dormiu na cama, e as coisas não estão indo bem. E eu te digo em nome de Jesus, reata a sua aliança esta manhã. Oh, o Deus de amor, o Deus de poder, Ele vai renovar, Ele vai abençoar e fortalecer a sua aliança. Aleluia. Ah, meus queridos irmãos, eu me lembrei do horário agora, mas, queridos, estamos aqui num grande número de obreiros, pastores. Irmãos, eu me recordo, há 60 anos atrás, quando eu fui consagrado ao ministério, e naquele dia, eu assumi um compromisso com o meu pastor, com a diretoria e o ministério da minha igreja, que eu seria um obreiro do ministério do Belém em São Paulo, enquanto o Senhor me deu o fôlego da vida. Pois bem, eu quero falar com todos nós que temos esta aliança. Você não nasceu pastor, você não nasceu líder, você que hoje é pastor, o que aconteceu na sua vida foi a operação do Espírito Santo que te trouxe até aqui. Glorifique a Deus por isto. Mas lembre-se que alguém te trouxe ao ministério e você assumiu uma aliança. Meus queridos companheiros, e para a tristeza nossa, quantos traíras têm surgido entre nós? Quantos traíras têm se levantado entre nós? Sim, senhores, é amigo de manhã e de tarde é um traíra. Está traindo a confiança do seu pastor, está traindo a confiança do seu ministério, está traindo a confiança da sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se da sua aliança, lembre-se do seu compromisso. Se o inimigo colocou algum pensamento variado na tua mente, por favor, repreenda em nome de Jesus. Volte desta convenção,
um servo de Deus renovado. Renova a tua aliança com o teu pastor, renova a tua aliança com o teu ministério, renova a tua aliança com a tua convenção. Aleluia. Amados, meus queridos, eu olho para a minha Bíblia e vejo, Deus fez uma aliança com Abraão, e uma aliança, meus queridos irmãos, ela estava alicerçada em grandes promessas. Meu querido irmão, Deus não lhe trouxe ao ministério para você ser um pastor nanico. Deus não lhe chamou para você ser um pastor nanão. Deus lhe chamou para que você fosse um servo de Deus, cheio da graça, cheio de unção, um verdadeiro líder no meio da igreja e no seio da sociedade. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou tirar esta terra. Eu acho lindo quando Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar. Mas depois Deus disse a Abraão: tu serás uma bênção. Deus transformou Abraão, irmãos, como uma bênção personificada. Aonde Abraão chegava, a bênção estava junto. Aleluia. Queridos companheiros, obreiro que renova, obreiro que guarda, obreiro que zela pela sua aliança com Deus, aonde ele chega, a bênção de Deus chega com você também. Bendito seja o Senhor. É verdade, amados, nós que trabalhamos com muitos obreiros, às vezes nos deparamos com alguns irmãos que perderam a aliança, quebraram a aliança, e às vezes, irmãos, nós não descobrimos, não sabemos, entregamos um campo para um determinado Senhor, e aquele, irmãos, é uma derrota, é uma maldição para a igreja. Aquele pastor parece que aonde ele pisa, nem capim depois nasce. É uma coisa terrível. Meus queridos, perdeu a aliança, perdeu a aliança. Oh, que Deus abençoe o nosso coração. Renova a tua aliança esta manhã com o Senhor. Deixa o Espírito de Deus renovar o teu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Você veio para a convenção, aleluia, glória a Deus. Não sei se você veio com algum propósito, não sei se alguma coisa, porque, irmãos, quando a aliança começa a ficar velha, o próprio Senhor disse, está escrito lá em Jeremias: eu vou fazer uma aliança nova porque a outra envelheceu. A aliança velha, irmãos, fica desgastada. Eu glorifico o meu Deus porque o Senhor é tão longânimo para conosco, irmãos, que Ele nos recebe, nos tolera, com todas as deficiências nossas, mas quando nós nos curvamos diante dEle, Ele nos abraça e derrama do seu Espírito sobre nós, renovando a nossa aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, queridos, Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, esta é uma nova aliança. Queridos companheiros, esta manhã nós iremos mais uma vez celebrar a morte de Jesus, nos lembrando que, amados, a sua vida, a minha, a sua, a nossa salvação custou um alto preço. Nada pode se comparar. O próprio Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer que todo o patrimônio que alguém avança para querer juntar com as duas mãos, isto não vale nada porque vai ficar aqui, mas a tua aliança com o Senhor renovada te dará condições de chegar na presença do Senhor com vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Esta manhã vamos celebrar, irmãos, a nova aliança. Ali está o cálice e ali está o pão. Glória a Deus. Nós iremos abençoar, consagrar e vamos participar dele. E o desejo do meu coração, amados, é que este período convencional, amados, fique marcado na história da Assembleia de Deus no Brasil. Lembrem-se, nós estamos na cidade, no estado, aonde a história da nossa igreja começou. E depois de 108 anos, amados, o meu Jesus não envelheceu, a sua palavra está renovada, novinha.
O Espírito Santo está trabalhando ininterruptamente no meio da igreja. Aleluia. Meus queridos, e esta reunião, eu peço ao Senhor que ela fique como um marco. Foi voltando ao Pará, foi lá no prédio novo da Comiadepa, aleluia, que reunidos eu renovei a minha aliança com Deus. Meu querido companheiro, sabe o que é que eu desejo? É que você volte para casa cheio de amor pela sua esposa, pelos seus filhos, e pingando azeite na igreja. Chega cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.